Senhor presidente, senador Dário Berger, muito obrigado. Nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, é com muita satisfação que volto aqui a esse plenário. Cumprimento suas excelências, senador Pedro Chaves, senador Moca, senador Ferraz, senador Valadares, demais senadores presentes nessa sessão. Cumprimento a todos. O tema que me traz aqui hoje é segurança pública. Senhoras e senhores senadores, mais uma vez também quero deixar clara a minha indignação contra a agressão de qualquer manifestação pública em qualquer situação, seja de sentido religioso, seja de sentido político, seja de qualquer sentido. Eu acho que todos, a Constituição brasileira prevê o direito de se manifestar, de defender seus pontos de vista, suas ideias, e temos que repudiar todo e qualquer tipo de violência. Foi falado aqui por uma senadora há pouco tempo atrás, de fato é inconcebível a ameaça ao ministro Fachin, como é inconcebível a ameaça ao presidente Lula, a ameaça ao presidente Dilma, a ameaça a qualquer um que queira manifestar suas ideias. Nós não podemos concordar com essa tese. Senhoras e senhores senadores, pretendo aqui discorrer de forma breve sobre essa situação de combate à violência no nosso país. Há necessidade de fixar algumas ideias sobre este assunto para que, depois de tomadas algumas decisões e encaminhadas supostas soluções, não venha chorar sobre o leite derramado. Nessa legislatura, senhor presidente, o Senado Federal pretende tratar o combate à violência como o tema prioritário da sua pauta. Está no mesmo rumo do governo federal. Nessa casa, já começou a discutir a implantação de um sistema integrado de segurança pública, nada contra, mas é necessário que se faça ressalvas, tendo em conta que esse tema é muito complexo e exige soluções duradouras, e isso é que nós precisamos fazer aqui. Ora, senhoras, senhores senadores, senadoras, é claro que se trata de um assunto muito importante em decorrência do avanço da violência no país, tendo em conta que as facções criminosas se armaram de tal maneira que hoje o enfrentamento tem um cenário de guerra declarada. Este é o caso do Rio de Janeiro. É bom que se diga que esse avanço da criminalidade é consequência de um descaso, muitas vezes até do próprio Poder Executivo ou do próprio Poder Legislativo, durante muitos anos que se passaram. O que fizemos até agora? Ao meu ver, muito pouco foi feito, precisamos fazer muito mais, precisamos ser mais rígidos, senador Ferraz, senhor que é um combativo aqui da legislação, nas leis, para garantir que realmente o Código Civil, para garantir que o Código de Processo Penal, todo seja devidamente aplicado na sua plenitude. Não se pode esquecer que situações semelhantes àquelas do Rio de Janeiro estão ocorrendo em outros estados, e já tivemos exemplo nas cidades de Natal, Fortaleza, Manaus e Recife, cujos eventos de rebeliões e chacinas ganharam destaque na mídia recentemente. Até em cidades próximas, como Alexânia, onde eu estudei, uma menina foi assassinada dentro da escola, na sala de aula, porque se negou a dar atenção a uma pessoa que ela não queria dar atenção. Então, quer dizer, são coisas assim inexplicáveis. Aqui em Brasília mesmo, crimes graves que acontecem. Então, recentemente, essas cidades e o ranking publicado no UOL Notícias, em 7 de 3 de 2018, diz que elas estão entre as mais violentas do mundo. Aqui faço esse parênteses interessante. O Rio de Janeiro não está nessa lista, por incrível que pareça. Essa situação caótica na segurança pública poderá se agravar, mas ainda nessas cidades e em outras cidades do país. Se isso acontecer, teremos uma força repressiva capaz de contê-la. Espero que sim, mas está difícil para acreditar nisso. Sou senador Ferraz, que é do estado do Espírito Santo, conheço bem Vitória, conheço bem Vila Velha, conheço bem o estado. Percebe-se que Cariacica, que teve todo aquele enfrentamento com aquela época do Camata e outros lá, ainda continua uma violência muito grande na região de Serra, de Cariacica, etc. e tal. Então, é necessário fazer atitudes duras para conter, de fato, essa violência urbana que assola os nossos grandes centros, nossas metrópoles. Aqui, na nossa região do entorno de Brasília, não é diferente. Essa situação caótica na segurança pública poderá se agravar mais ainda nessas cidades, em outras cidades do país. Se isso acontecer, teremos uma força repressiva capaz de contê-la? Essa é a pergunta que fica no ar. Queremos controlar a situação da violência no país, primordialmente e mediante o uso da força armada. É um ledo engano, um remédio paliativo.
Tenho pena, inclusive, do senhor interventor, general Braga Neto, que já enfrenta a situação no Rio de Janeiro. Vai enxugar gelo e, ao final da sua intervenção, terá um resultado pífio. E quem insistiu, os grandes jornais de TV de ontem, viram a situação que está no Rio. Não tem policiamento que acompanhe dioturnamente igual gostaria o senhor Braga Neto de tê-lo. Temos muitos exemplos que mostram que apenas o emprego da força policial militar não resolve o problema. Grandes chefes do tráfico de cocaína foram presos nos últimos anos, outros foram mortos. O que aconteceu? A violência aumentou, o tráfico aumentou, as facções criminosas estão utilizando armamentos mais sofisticados e semelhantes àqueles utilizados pelos policiais militares, até pelo Exército. Conclusão óbvia: outros grandes chefes apareceram, tomaram o lugar dos antigos presos ou dos antigos que foram presos ou mortos. E toda a repressão até agora executada para conter o crime organizado não teve o efeito desejado ou até mesmo quase que efeito nenhum. Vamos a algumas estatísticas consideradas como crimes contra a vida, veiculadas pela imprensa falada e escrita, senhor presidente. Tivemos em 2016 61.263 homicídios, com crescimento de 4% com relação ao ano anterior. 7 pessoas mortas por hora no Brasil, 7 pessoas mortas. 2.600 latrocínios, 4.200 mortos em ações policiais, 49 mil estupros. Imagina, senhoras e senhores, nossas mulheres, crianças que estão nos ouvindo, 49 mil estupros, 1.066.674 carros roubados ou furtados. Senhor senador Pastor Bel, que tanto tem combatido a violência no seu nobre estado do Maranhão, da importância que é essas questões de ter realmente um combate correto à violência. Esse é um cenário aterrador. A situação da violência no Brasil é endêmica e deve ser enfrentada indo-se à cena da questão. É necessário que o país tenha uma política de Estado para esse enfrentamento iniciado por minimizar ou eliminar as maiores carências de nossa população, nobre Pastor Bel. O país já perdeu muito tempo, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhoras senadoras. Qual é a situação eficaz e duradoura que não se faz num passo de mágica? É focar na educação da população, na inclusão social, com a criação contínua de emprego e renda. Essas são as soluções, nobre senador. Nobres senadores e senadoras aqui presentes, nobre senador Regufe. Não adianta querer solução mágica, solução de violência com violência não vai levar a nada. O que nós precisamos são de situações estruturantes. Precisamos garantir, igual Vossa Excelência tanto fala aqui, a defesa do direito do contribuinte, que tanto paga nesse país e tem poucos direitos. Senador, dá uma parte da sua fala, pode ser? Daqui a um minutinho, então, sim, professor Bel. Então, o que precisamos fazer é garantir que esse contribuinte, que é o patrão dos servidores públicos do Brasil, tenha a condição de ter um Estado trabalhando em defesa da livre concorrência, em defesa do contribuinte ter seus direitos constitucionais preservados, em defesa da não violência. Pastor Bel, por gentileza. Senador, a Vossa Excelência sempre preocupada com a segurança, e isso é um problema sério no nosso país, somente meu estado, que agora, há poucos dias, o banco ali em Dom Pedro, os bandidos tomaram de conta da cidade, fizeram um terror muito grande. Hoje, aquela região ali, para se conseguir alguma coisa em banco, tem que viajar 80, 100 quilômetros para conseguir fazer algum depósito, transferência, e os comércios estão se quebrando, São Antônio do Lopes, Dom Pedro, aquela região toda. A violência está muito grande. Nós temos, as Vossas Excelências, tomar uma providência em termos disso aí. Os bandidos estão fazendo terror no nosso país, no nosso Brasil. Eu quero até aproveitar aqui e registrar aqui a presença dos policiais rodoviários, ferroviário, que está aqui presente. É uma classe de 3.555 policiais que estão numa luta, numa guerra,
E eu quero registrar também a presença do Danilo, lá de Imperatriz, pastor Danilo, ali de Imperatriz, e parabenizar o discurso da Vossa Excelência. O problema está muito sério e nós temos que tomar providência. Os nossos irmãos estão sofrendo com falta de segurança. E eu quero parabenizar você nesse discurso da Vossa Excelência, sempre preocupado com a segurança. Eu também, nessa casa, eu tenho me preocupado com a segurança, especialmente no meu estado. O banco hoje são os que ganham mais dinheiro. É tanto imposto que a gente paga para não ter segurança. Nem um banheiro, quando a gente vai no banco, se a pessoa é diabética, precisa do banheiro, não tem um banheiro para os clientes. Isso mesmo. É uma falta de respeito para com os clientes dos bancos. Os bancários ganham tanto dinheiro, se cobra tanto imposto nesse país, enquanto o nosso povo está sofrendo. Obrigado pela parte da Vossa Excelência. Obrigado, nobre senador, pastor Bel. Conheço bem Dom Pedro, a cidade pacata, Santo Antônio dos Lopes, conheço, trabalhei por lá, conheço Imperatriz e sei o que Vossa Excelência está falando é fruto da verdade. Então, pessoal, nobres senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, qual é a solução eficaz e duradoura que não se faz num passe de mágica? É simplesmente, nobre pastor Bel, é focar na educação da população e na inclusão social, com a criação contínua de emprego e renda. São políticas públicas contínuas, com planejamento de 15 anos ou de pelo menos 10 anos, que pode frutificar, inclusive com revisões de 5 anos. Seria uma política suprapartidária. Infelizmente, ainda não conseguimos fazer isso. Precisamos fazer, para poder mudar essa situação. Não será com o emprego do Exército em cidades como no Rio de Janeiro que eliminaremos as facções criminosas e eliminaremos ou minimizaremos a violência urbana e o tráfico de droga. A Força Militar minimizará a ação do crime organizado por um período curto. O vírus da criminalidade continuará presente e logo reaparecerá com força. Hoje, grande parte da população do Rio de Janeiro está esperançosa com a presença do Exército nas ruas e nas favelas. A questão maior é que essa presença é passageira e mesmo se fosse constante não resolveria o problema. Depois dessa intervenção militar, o povo carioca cairá na realidade e quererá saber quem será o responsável pela ineficiência da operação. Será o governo federal? Será o governo do Estado? Será o próprio Exército? Ou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública? Então, senhoras e senhores senadores, uma população sem educação ou com educação insuficiente, sem emprego, cria delinquentes e criminosos diariamente. Como é possível um jovem sem estudo, senhor presidente, sem educação e depois sem emprego, não ser cooptado pelo crime? Senhoras e senhores senadores e senadoras, a fome não espera e a desilusão com a vida também não espera. Senhor presidente dessa sessão, que foi inclusive prefeito de cidade importante, metropolitana, cidade de São José, ao lado da antiga Desterro, ao lado da nossa querida Florianópolis, sabe também, prefeito de Florianópolis, sabe o que eu estou falando, da violência, que ela só combate com a geração de emprego, com a geração de oportunidade, com políticas públicas que façam com que a educação, com que a situação duradoura seja a solução, para que esse povo possa ter oportunidade. Não é isso, senhor presidente? Então, tentando encaminhar aqui para o encaminhamento do final do discurso, agora criou-se o Ministério Extraordinário da Segurança Pública para coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional, com a estrutura básica integrada pelo Departamento da Polícia Federal, Departamento da Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária e a Secretaria Nacional da Segurança Pública. Esse novo ministério, cujas funções já eram exercidas pelo Ministério da Justiça, terá um orçamento de mais de 2 bilhões, conforme informações da mídia. Fala-se também que os estados da federação poderão utilizar 42 bilhões por empréstimo ao BNDES para ser aplicados na segurança pública. Como é que os estados tomarão emprestado esses montantes? Vocês estão quase falidos. Senhoras e senhores senadores e senadoras, vários deles estão sem dinheiro para pagar seus funcionários. Na saúde, seus hospitais são uma casa de horrores. Como exemplo, temos os hospitais do Distrito Federal, a capital da República, onde falta quase que tudo, novo senador Randolph. Nos hospitais de Brasília, vai lá, você não consegue ser atendido.
Em geral, nos hospitais do país falta médicos, remédios e equipamentos essenciais à saúde da população. A infraestrutura nos estados brasileiros, regra geral, é muito ruim. Então, como é que esses entes da federação podem tomar dinheiro emprestado para aplicar em segurança pública? Só um tolo acredita nessa possibilidade. Toda essa retórica é uma falácia, é uma iniciativa política com fins eleitoreiros na tentativa de dar satisfação ao povo do Rio de Janeiro e aos demais estados. Tentando concluir, ainda faltaria aqui 3 laudas, mas eu vou para a parte final do meu discurso. Enfim, senhoras e senhores senadores, peço suas profundas avaliações sobre esse complexo problema da segurança pública. E da minha parte, pretendo voltar ao tema logo após cessar essa intervenção no Rio de Janeiro, para fazer análise fria e desapaixonada com a utilização de dados estatísticos e verdadeiros resultantes da intervenção militar, verdadeiros resultados da intervenção militar. Insisto que o Parlamento precisa discutir questões de segurança pública no cenário de uma política de Estado duradoura e eficaz, que incorpore soluções para eliminar as maiores carências da população brasileira no médio prazo. Temos que melhorar os níveis de educação, provocar a inclusão social da população que se encontra às margens e fazer que se crie de forma sistemática emprego e renda. Senhoras e senhores senadores, não há outra forma de enfrentar questões e vencer a criminalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Foi muito bacana aí o espaço. Quero agradecer ao senhor pela tolerância e dizer a todos do Brasil que conte conosco. Estamos juntos nessa luta. Obrigado, presidente Dário Belli.